A nora que ficou. Você já ouviu um ditado que nora e sogra não combinam? E que esse relacionamento está sempre em conflito? Mas a Bíblia nos mostra uma história totalmente diferente desse conceito ou desse ditado que nós conhecemos. A história de Noemi e Ruth. Noemi, a sogra, Ruth, a nora, que permaneceram juntas no momento de intensa crise. E olha o que a resposta de Ruth para Noemi. O livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, 18 diz assim: Ao que respondeu Ruth: Não insiste comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Para onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e também serei sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo eu tenha, que não seja a morte, para me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. A história começa assim: Noemi tinha um marido e 2 filhos e morava em Israel. Só que chegou uma grande fome em Israel. Então Noemi, juntamente com seu marido e seus filhos, vão para Moabe. E aí, lá em Moabe, os filhos de Noemi crescem e casam. Então Noemi ganha 2 noras. Mas então começam as perdas. Noemi perde o seu marido, que morre, e depois morre também os filhos. Muitas vezes nós fazemos tantos planos e está tudo certo, precisamos fazer os planos mesmo. Mas a palavra de Deus em Jeremias diz que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E é verdade que muitas vezes a gente não entende esses planos de Deus. Na verdade, queremos saber o amanhã. E se Noemi soubesse o amanhã dela, talvez ela nem teria ido para Moab, não é assim? Mas como não temos esse poder, e graças a Deus por isso, Noemi agora encontra numa situação muito difícil. Eu e você também às vezes fazemos planos, e às vezes os nossos planos não saem da forma que nós planejamos. E aí nós ficamos às vezes desesperados, sem saber para onde ir. E aqui que entra Ruth. Em um momento de dor, em um momento de desespero, Ruth preferiu ficar com a sua sogra. Ruth poderia ter voltado para sua família, ela poderia ter reconstruído a sua vida. O versículo que nós lemos, Ruth fala para sua sogra Noemi: onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Quanta fidelidade em momentos de crise. Às vezes nós percebemos que de uma forma geral, quando nós estamos em bonança, que a nossa mesa está farta, a gente tem assim uma tendência de permanecer com essas pessoas, ou as pessoas permanecerem conosco, não é verdade? Mas quando vem a dor, quando vem a escassez, poucos ficam. No caso aqui, Ruth ficou. E quando nós estamos em desespero, a gente acha que não tem ninguém para nos ajudar. E a gente pensa, de onde virá o meu socorro? E o salmista Davi, ele nos ensina, e é tão interessante que ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Em Salmos 121, ele fala assim: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? Ele está questionando. E ele mesmo responde no versículo 2: o socorro virá do meu Senhor, que fez o céu e a terra. Que essa palavra esteja com você hoje. Que quando você estiver passando por perdas, porque a nossa vida é feita de muitas estações, é só olhar para a natureza. Verão, inverno, outono, primavera, conosco também é assim. Mas saiba de uma coisa: quando você e eu passarmos por uma dessas estações de dor, de escassez, possamos fazer assim como Davi, olhar para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro, Deus é o nosso socorro. E também Salmos 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada
deixará nos faltar, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. E que bom que Noemi tinha Ruth. Deus também enviará Ruth para você. Deus enviará um socorro para você, assim como ele fez com Noemi. Então, diante daquela situação, Noemi faz o quê? Vou voltar para minha terra. Porque aquela terra que antes estava em escassez, agora estava em bonança. Estava começando a colheita. Nós precisamos orar e buscar o Senhor para que Ele nos dê novas estratégias quando tudo parece acabado. Deus abre a nossa visão. Ele nos dá uma nova estratégia. E foi assim. Noemi poderia ter ficado cabisbaixa, e por certo ela ficou, né? Por algum tempo. Mas ela não permaneceu ali. Todos nós passamos por dores, todos nós passamos por escassez, perdas, mas não pode ser a nossa permanência lá no deserto. O deserto é só um processo em nossa vida, porque o tempo de colheita chega, o tempo da provisão chega, o tempo da restauração chega. Foi assim com Noemi. E por causa da fidelidade de Ruth a chegarem lá em Israel, Deus providenciou um remidor para elas. Sim, Boaz. Boaz casou com Ruth. Isso fez toda a diferença. Nesse momento que a gente percebe o quanto Deus nos ama, Ele sempre enviará um remidor. Ele sempre enviará um resgate. O primeiro grande resgate que Deus demonstra o seu amor para conosco é enviando Jesus, o nosso Salvador. Ele nos resgatou do império das trevas. Hoje podemos fazer parte do reino da luz, onde Jesus, Ele é a luz do mundo. No momento que a história de Noemi e Ruth seja para você um alento, seja para você uma esperança, não há dor que dure para sempre, não há escassez que dure para sempre. O nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de abundância. E somos forjados no deserto, somos forjados nas nossas dores, não devemos permanecer lá. Há uma Canaã celestial. Deus nos enviou Jesus para nos resgatar da morte, do pecado. E queremos dizer que assim como Boaz foi esse remidor para Ruth e Noemi, Jesus, Ele é o remidor da minha alma e da sua alma. Porque Deus não nos permitirá que vivamos na dor para sempre. Ele vai preparar. Na verdade, Ele já tem preparado todas as coisas, porque Ele já viu o amanhã. Eu e você não vemos o amanhã, mas Ele já viu. Ele já viu a minha vitória e a sua vitória. Confia. Por causa da fidelidade de Ruth com Noemi, Deus preparou aquele remidor Boaz, que devolveu a dignidade, devolveu a esperança e deu um futuro para aquelas duas mulheres. Eu quero te dizer, se eu e você permanecermos fiéis, confiantes, com a fé alicerçada na palavra de Deus, o Senhor, no tempo dele, Ele te devolverá a dignidade, a esperança. E com certeza Ele já tem nos prometido, não só aqui nessa terra, uma paz e uma abundância, mas um futuro de esperança, onde reinaremos para sempre com Jesus. Nós não ficaremos nessa terra para sempre, mas enquanto estivermos aqui, Ele será aquele que nos guiará. Ele já nos enviou o Espírito Santo e Ele vai nos dar direção. Haverá paz, haverá abundância, haverá prosperidade e haverá restauração na sua vida, na minha vida, na sua casa, na minha casa, na nossa cidade, no nosso trabalho e na nossa nação. E daremos louvor e glória desde agora para sempre. Amém. Deus te abençoe.